Bom dia a todos. Na aula passada a gente fez aquela atividade dos tetraedros. A gente estudou as cadeias carbônicas, né? E o que seria esse tetraedro? O carbono, quando ele faz apenas ligações simples, ele tem essa estrutura de um tetraedro. Então, esse tetraedro seria uma pirâmide de base triangular, seria onde todos os lados dessa pirâmide seria um triângulo equilátero. Então, cada vértice do tetraedro seria um ligante. No caso do metano, que seria essa molécula que é o CH4, que está aqui no slide, então cada vértice teria um hidrogênio. Então, como é um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais, então, se você pegar o hidrogênio de cima, ele é equivalente ao do lado. Você pode virar o tetraedro. Então, todos os ligantes são equivalentes, porque todos os lados seriam de um triângulo equilátero. Então, todos os pontos ali, os vértices são equivalentes. E aí, o carbono ele forma cadeias. Então, se você juntar, né, se for um carbono com cadeia carbônica saturada, então é só juntar os vértices desse tetraedro, aí você vai ter a cadeia carbônica. Então, hoje, a gente vai estudar os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, como a gente viu nas aulas anteriores, são compostos que têm apenas átomos de carbono e de hidrogênio. Então, eles são representados pela essa fórmula aqui, ó, CH, onde CX, HY. Os hidrocarbonetos, basicamente, são classificados em 3 categorias: alcanos, alcenos e alcinos. Na aula de hoje, a gente vai estudar os alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos cuja cadeia carbônica possui ligações simples entre os seus carbonos. Então, a gente diz que é cadeia carbônica saturada. Então, quando falar cadeia carbônica saturada, a gente lembra de ligações simples. Quando a gente fala de alcano, tem essa fórmula geral aqui, ó, CN, H2N, mais 2. N seria o número de átomos de carbono. Então, se a gente pegar aqui ó, o hidrocarboneto mais simples, seria o metano, então tem um carbono. Então, seria C1. O hidrogênio seria 2N, então 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vai dar 4. Então, CH4. Então, os alcanos podem ser expressos por essa fórmula aqui. Então, na química orgânica, quando a gente vai dar um nome dos compostos, os compostos que têm 1, 2, 3 e 4 átomos de carbono, ele tem um nome um pouco diferente. Então, quando ele tem apenas um átomo de carbono, a gente usa o prefixo met. 2 átomos de carbono seria et. 3 átomos de carbono é prop. E 4 átomos de carbono seria but. Então, até 4 átomos de carbono têm esses nomes diferentes. Então, um átomo met, 2 átomos de carbono et, 3 átomos de carbono prop, 4 átomos de carbono but. A partir daí já tem a sequência lógica. 5 é pente,
6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, tec. Então, vamos associar essas fórmulas aqui, ó. Você tem aqui um átomo de carbono. Então, seria met. Mas ele só tem ligações simples. Então, a gente usa AN, AN. Então, vai ficar metano. Põe o O no final. Que é um alcano, só possui ligações simples. Então, é dessa forma que a gente dá o nome aos compostos carbônicos, né, aos hidrocarbonetos do tipo alcano. Esse segundo composto aqui, ó, nós temos 2 átomos de carbono. Então, seria et. Então, a gente dá o nome et, só tem ligações simples entre eles. Então, a gente coloca AN, que é de alcano. Então, vai ficar etano. Agora, se a gente tem 3 átomos de carbono, então a gente vai usar o prefixo prop. Então, a gente só tem ligações químicas simples. Não tem ligações duplas e nem triplas. Então, a gente usa prop-AN, que é de alcano. Só tem ligações simples, não tem ligações duplas e nem triplas. E o final termina com O. Então, fica propano. Agora, se tem 4 átomos de carbono, só tem ligações simples, porque se tivesse ligações duplas e triplas, seriam representadas. Então, a gente usa o prefixo but. Então, só tem ligações simples, não tem duplas nem triplas, a gente usa AN, de alcanos. E termina com O. Então, fica butano. E se tivesse uma cadeia carbônica saturada, né, um hidrocarboneto de cadeia carbônica saturada com 5 átomos de carbono. Então, a gente ia usar o prefixo pente. Aí só tem ligações simples, AN, e termina com O. Então, seria pentano. Se tivesse um hidrocarboneto saturado, ou seja, só com ligações simples, com 6 átomos de carbono. Então, a gente ia usar o prefixo ex. Aí, como só tem ligações simples, a gente usa AN, né, de alcano. E depois o O. Então, vai ser hexano. E assim por diante. Então, na química orgânica, a gente tem que lembrar o prefixo dos compostos que têm até 4 átomos de carbono. Aí esses são um pouco diferentes. Então, 1 é met, 2 et, 3 prop, 4 but. A partir daí, segue a sequência, né, que a gente já está acostumado. Então, vamos ver o próximo exemplo aqui, ó. As ramificações. A gente vai ver quando tem a cadeia carbônica principal, quando o composto está fora, um grupo está fora, a gente chama de ramificação, fora da cadeia carbônica principal. Então, se ele só tem um átomo de carbono, a gente chama de metil. Então, a gente usa o prefixo met e o sufixo il. A gente já vai fazer um exemplo, já vai ficar mais fácil. Então, vai ser metil. Quando a gente tem 2 átomos de carbono, então a gente usa o prefixo et e o sufixo il. Então, vai ser etil. 3 átomos de carbono, vai usar o prefixo prop e o sufixo il. Quando a gente tem 4 átomos de carbono,
vai usar but, aqui tem que corrigir aqui, 4 átomos de carbono, vai ser but. Então, vai ser butil. Eu vou até corrigir aqui, ó. Butil. Quando a gente tem 4 átomos de carbono, vai ser butil. Então, as ramificações são aqueles grupos que estão fora da cadeia carbônica principal. Ó, vamos resolver esse exemplo 1 aqui, depois a gente volta nessa figura de cima. Dê o nome do seguinte alcano. Então, a gente pega a cadeia carbônica principal. Qual que vai ser a cadeia carbônica principal? É a cadeia carbônica com maior número de átomos de carbono. Então, se a gente olhar esse composto aqui, a cadeia carbônica principal vai ser com 7 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, a gente já sabe que vai se chamar hept. Agora, o que seria a ramificação? Seria aquele grupo que está fora da cadeia carbônica principal. Então, a gente tem só um átomo de carbono aqui. Então, a gente vai usar o metil. Então, a gente faz a contagem da ramificação da cadeia carbônica mais próxima da ramificação. Então, a gente começa a contagem aqui da cadeia carbônica de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 átomos de carbono. E o grupo metil vai estar no carbono 2. Então, a gente chama 2-metil traço hept. Por que hept? Porque tem 7 átomos de carbono, a cadeia principal. AN, porque não tem ligações simples, nem não tem ligações duplas, nem triplas. Só tem ligações simples. Então, é um alcano. Então, a gente coloca AN e termina com O. Então, o nome desse composto vai ser 2-metil-heptano. Então, é dessa forma que a gente dá o nome a esse hidrocarboneto. Voltando aqui nessa figura de cima, no caso de uma prova escrita, esses radicais aqui eu indicaria na lousa ou na própria prova, para evitar o famoso decoreba, né? Quando a gente tem essa ramificação aqui, ó, CH, CH3, CH3, é o isopropil. Quando a gente tem CH2, CH, CH3, CH3, isobutil. Quando a gente tem aqui o CH3, CH, CH2, CH3, pode ser o sec-butil ou S-butil. E quando a gente tem a ramificação CH3, carbono, né, central, CH3, 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 teria o tércio-butil, ou terc-butil, ou T-butil. Então, essas ramificações numa prova, eu indicaria na lousa ou colocaria na prova, indicando essas ramificações. Só essas 4 principais aqui, ó, o metil, o etil, propil e butil, aí esse a gente tem que saber. As demais variações seria indicado na prova. O exemplo 2, ele deu o nome do seguinte alcano. A primeira regra é o hidrocarboneto, você vai pegar a cadeia carbônica com o maior número de átomos de carbono. E a segunda regra é se empatar, se tem 2 situações ou 3, qual cadeia você vai escolher? Aquela que tem maior número de ramificações. Então, o maior número de ramificações aqui seria essa cadeia carbônica marcada em rosa, porque tem 2 ramificações. Aí a gente começa a contar
a partir da ramificação mais próxima. Então, seria esse grupo metil aqui. Então, vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se tem 6 átomos de carbono, a gente vai usar aqui, ó, o X. Então, vai ser hexano, porque só tem ligações simples. Agora, a gente usa a sequência alfabética. Então, a gente tem metil, começa com M, e esse CH2, CH3 é o grupo etil. Então, tem 2 átomos de carbono, etil. Então, o E vem antes do M, na ordem alfabética. Então, a gente tem o carbono 1. Tá, professor, então para toda ramificação eu uso o IU no final ali, o IL? Isso. Quando está fora da cadeia carbônica principal, aí a gente termina com IU, que aí seriam as ramificações. Tá, entendi. Aí eu vejo quantos carbonos tem, aí ponho ali o prefixo e IU. Exatamente. Beleza. IU. Então vai ser aqui, ó. 1, 2, 3. Aí a gente tem 2 átomos de carbono fora da cadeia carbônica, então vai ser etil. Então vai ser 3-etil, porque o E vem antes do M, né? Na ordem alfabética. Então vai ser 3-etil, 2-metil, porque ó, o carbono aqui, ó, o CH3 está no carbono 2. Então vai ficar 3-etil, 2-metil, hexano. Hexano por quê? A cadeia carbônica principal tem 6 átomos de carbono. Só com ligações simples, então vai ser AN, né, que é um alcano. Então vai ser hexano. Então o nome desse composto vai ser 3-etil, 2-metil, hexano. Então vamos agora para o exemplo 3. Então, como eu falei, tem 2 regras principais: a maior número de átomos de carbono e, se tiver empate, o maior número de ramificações. Então, se a gente olhar aqui, a cadeia carbônica principal vai ser essa parte aqui em rosa, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, olhando aqui na tabela, vai ser hept. Só tem ligações simples, não tem ligações duplas e nem triplas. Então, vai ser heptano. Aí, a gente faz a contagem das ramificações. Então, a gente tem um CH3 aqui e outro CH3 aqui. A gente começa a contagem da cadeia carbônica principal do lado que está mais próximo à ramificação. Então, seria desse lado esquerdo aqui, né? Ó, que tem 1, 2, 3. Agora, se a gente contar da direita para a esquerda, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, a gente conta sempre da esquerda para a direita, nesse caso aqui, né? Então, vai ficar carbono 1, 2, 3. Então, vai ser 3 e 4. O carbono 3 e 4 tem radicais. Então, a gente coloca 3,4, para dizer que é 3 e 4, dimetil, porque nós temos 2 grupos metil, heptano, porque a cadeia carbônica principal tem 7 átomos de carbono. 7 átomos de carbono. Então, a gente coloca 3,4, para dizer que é 3 e 4, traços, dimetil, heptano. Então, esse daqui seria o nome desse composto do exemplo 3. O exemplo 4. Dê o nome do seguinte alcano. Então, você vê que esse alcano aqui já é um pouco mais complexo, né? Então, primeira regra, achar
a maior cadeia carbônica possível. Então, só pode ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Então, a cadeia carbônica principal seria essa daqui, ó. Então, a gente sabe que tem 10 átomos de carbono, então vai ser DEC. Aí só tem ligações simples na cadeia carbônica, né? Então, é um alcano, vai terminar com AN. E, por fim, a gente coloca o O. Então, decano, 10 átomos de carbono. Então, a gente sabe que essa cadeia carbônica aqui, a cadeia carbônica principal, aí a gente vai achar agora os radicais. Ó, esse grupo aqui, ó, CH2CH3, 2 átomos de carbono, então a gente tem ET. Então vai ser um etil. Esse CH3 aqui e outro CH3 aqui vai ser MET. Então vai ser metil, né? O radical. Então vai ser metil aqui, metil aqui. Então, começando a numeração, a gente sempre numera a cadeia carbônica mais próxima das ramificações. Então, não vai ser da esquerda para a direita, né? Vai ser da direita para a esquerda. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. No carbono 4, a gente tem o grupo etil. Então, que a gente coloca em ordem alfabética. O etil, o E, né, começa com E, vem antes do M do metil. Então, vai ficar 4 etil, traço. No carbono 4, existe um grupo metil. Então, 4 e 5, porque no carbono 4 e no carbono 5 tem grupo metil. Então, a gente coloca 4,5, para indicar que é no carbono 4 e no carbono 5. A gente tem 2 grupos metil. Então, a gente coloca dimetil. 4,5 dimetil, traço, decano. Então, esse nome desse composto aqui, né, que é um pouco mais complexo, 4-etil, 4,5 dimetil, decano. Então, é dessa forma que a gente dá o nome aos hidrocarbonetos da classe alcano. Eu coloquei aqui uma observação, aqui só para lembrar, na eventualidade de termos 2 ou mais cadeias do mesmo comprimento, devemos escolher como principal a cadeia mais ramificada. Tem maior número de ramificações, né? Então, o mesmo exemplo aqui, o exemplo 5. Dê o nome do seguinte alcano. Então, a gente tem um alcano, a gente vai pegar, a primeira regra, o maior número de átomos de carbono. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Se a gente pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, também vai dar na mesma coisa, né? Então, a gente pode pegar essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Se tem 5 átomos de carbono, a gente usa o prefixo pente, né, para pentano, né? Só tem ligações simples, vai ser AN e termina com O. Então, vai ser pentano. Aí a gente olha as ramificações. A gente tem um grupo metil aqui, outro grupo metil aqui e outro grupo metil aqui. A cadeia carbônica principal, você começa a contar a partir de onde tem mais ramificações. Então, seria da esquerda para a direita.
porque aqui a gente tem duas ramificações, né? E aqui nós temos apenas uma ramificação. Então, vai ficar, esse aqui é o carbono 1, carbono 2, então vai ser 2, 2, 4, que esse daqui é o carbono 4, né? 1, 2, 3, 4. Então vai ser 2, 2, 4, trimetil, pentano. Então esse daqui vai ser o nome desse hidrocarboneto. 2, 2, 4, trimetil, pentano. Professor, não dá para começar pelo outro lado também, que dá 2 também, ali no CH3? Do lado direito? É. Ah, sim, daria também, mas aí vai dar o mesmo nome, né? Seria trimetil, mas daí mudaria. Seria não, entendi o que você perguntou. É que aí você tem que pegar o maior número de ramificações. Então, se você pegar da esquerda para a direita, aqui nós temos duas ramificações, né? 2 grupos metil. Aqui nós temos apenas um grupo metil, então por isso que a gente não pode começar a contar da direita para a esquerda. Então seria da esquerda. O mais próximo do máximo de ramificação. Tipo, se tem duas. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, você está correto. Mais próximo da onde tem maior número de ramificações. Entendi. Entendeu? Agora o exemplo 6. Dê o nome do seguinte alcano. Então a gente tem aqui, ó, a primeira coisa que a gente faz é tentar achar o maior número de átomos de carbono para a cadeia principal. Ó, se a gente contar só essa daqui de cima, ó, 1, 2, 3, 4. Aí não dá, né? Tem maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a gente pegar aqui, ó, vai ser ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Ou a gente pode fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que vai dar na mesma. Então, a gente já viu que tem 5 átomos de carbono a cadeia carbônica principal. Então, a gente vai usar o prefixo pente. Como só tem ligações simples, a gente coloca AN. E aí termina com O. Então vai ficar pentano. Então, a cadeia carbônica principal vai ser pentano. Aí, a cadeia carbônica principal, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Aí a gente começa a contar a partir da onde tem a ramificação mais perto, mais próxima, ou maior número de ramificações. Então a gente vai contar o quê? Da direita para a esquerda, porque esse carbono aqui seria o carbono 1, esse daqui seria o carbono 2. Então aqui a gente tem um grupo metil no carbono 2 e um grupo metil no carbono 3. Então vai ficar 2, aqui só em vez de um traço vai ser uma vírgula, né? Que é convencionado uma vírgula. Então vai ficar 2, 3. Opa, vou voltar aqui o slide. 2,3. Então, ó, carbono aqui é um grupo metil no carbono 2, contando da direita para a esquerda. Então, 2, 3. Aqui é o carbono 3, outro grupo metil. Então, vai ser 2, 3 dimetil pentano. Então, esse daqui seria o nome desse composto do exemplo 6. Agora o exemplo 7. Dê o nome do seguinte alcano.
Então, a gente tem aqui essa molécula. Primeira regra, achar a cadeia principal com o maior número de átomos de carbono. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, a gente sabe que 6 átomos de carbono é o X. Só tem ligações simples, não tem ligações duplas, nem ligações triplas. Então, vai ser AN. E termina com O. Então, a cadeia principal vai se chamar hexano. A cadeia carbônica principal. Aí, a contagem das ramificações. Então, a gente começa a contar. Desse lado aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, né? Mas a gente vai começar a contar a partir desse daqui, porque tem uma ramificação metil mais próximo dessa extremidade. Dessa outra extremidade aqui não tem ramificações, né? Próximas, né? Então, a gente começa a contar aqui, Esse daqui é o carbono 1, carbono 2. Então, carbono 2, a gente tem uma ramificação, que é um grupo metil. No carbono 3, a gente tem 2 ramificações, outro CH3. Então, nós temos 3 grupos metil. Um grupo metil, 2 grupos metil, 3 grupos metil. Então, vai ter aqui, 2,33. Então, a gente vai ter 2, 3, 3 trimetil hexano. Então, a gente vai ter esse nome desse composto, né? 2, 3, 3 trimetil hexano. Então, é o nome desse composto químico, desse hidrocarboneto. Para terminar a aula de hoje, seria esse exemplo 8. Que aí ele dá o inverso, né? Ele dá o nome do hidrocarboneto do alcano e ele pede para você desenhar a estrutura desse alcano. Então, uma dica, sempre começa a desenhar pela cadeia carbônica principal. Então, ele falou aqui, 2-metilheptano. Heptano, se a gente olhar na tabela, hept tem 7 átomos de carbono. Então, a gente desenha aqui uma cadeia carbônica com 7 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. E ele falou que tem um grupo metil no carbono 2. Então, você coloca aqui no carbono 2, a contagem aqui a partir da esquerda para a direita, colocamos CH3. Então, a gente tem aqui 2-metilheptano. Então, essa daqui seria a resposta desse item A. Agora, se a gente colocasse o CH3 nesse carbono aqui, poderia? Poderia. Só que a gente iniciaria a contagem do carbono da direita para a esquerda. Então, esse aqui seria o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, inverteria a molécula, seria a mesma, né? Aqui, eu desenhei da esquerda para a direita. Agora, o item B, que é o 2,4-dimetilpentano. Então, uma dica, sempre começar a escrever na cadeia carbônica principal. Então, a gente vê aqui, pentano. Pente seria 5 átomos de carbono. AN seria um hidrocarboneto saturado sem ligações duplas ou triplas. E termina com O. Então, a gente coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5.
né, átomos de carbono. E depois a gente coloca as ramificações. Então, tem aqui, ó, 2 e 4 dimetil. Então, eu fiz a contagem aqui, ó, 1 da esquerda para a direita, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. E aí coloca o grupo metil no carbono 2 e o grupo metil no carbono 4. Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural plana do 2,4-dimetilpentano. E o último item aqui da aula de hoje seria 4-etil, 2,2-dimetil-octano. Então, como dica, a gente sempre começa a desenhar a cadeia carbônica pela cadeia carbônica principal. E a gente tem aqui o oct. O oct são 8 átomos de carbono. A N só tem ligações simples, terminada com O, octano. Então, a gente desenha inicialmente aqui uma cadeia carbônica com 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Aí ele falou que lá no carbono 4 tem um grupo etil. O grupo etil, ó, seria 2 átomos de carbono, né? O et. E se ele está fora da cadeia carbônica principal, ele termina com il. Então vai ser etil. Então, no quarto carbono tem um CH2, CH3. No quarto carbono, né? Então, CH2, CH3, isso aqui seria o grupo etil. E aí ele falou que tem 2,2-dimetil. Então, a gente coloca aqui 2 grupos metil no carbono 2 da cadeia carbônica. Então, coloca um CH3 aqui, outro CH3 aqui, e aí a gente desenhou a fórmula estrutural plana desse composto. Então, ficou 4-etil, 2,2-dimetil, octano. Então, essa daqui seria a fórmula estrutural plana desse composto do exemplo 8, item C. Então, essa daqui foi a aula 3, né, sobre alcanos. E na semana que vem a gente vai estudar sobre os alcenos. Com relação à aula de hoje, vocês têm alguma dúvida, perguntas? Professor, a lista de ligação simples, mas, por exemplo, se tivesse só uma ligação dupla, aí mudava algum número? Mudava alguma palavra? Aí vai ser o tema da nossa próxima aula, que vão ser os alcenos. Os alcenos têm dupla ligação na cadeia carbônica, e os alcinos, que vai ser a outra aula, que tem uma tripla ligação na cadeia carbônica. Beleza. Então, mais alguma dúvida, pergunta? Então, a gente fica por aqui. A gente vai conversando pelo grupo do WhatsApp. Então, a gente se encontra na semana que vem, na terça-feira da semana que vem. Beleza? Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Valeu, senhor. Boa semana. Você também, para vocês também. Até mais. Tchau.